Muitas pessoas podem pensar que ao final do ano o mercado para e a atenção das empresas para os processos de recrutamento e seleção diminui. Mas não. Postergar movimentos importantes de carreira para depois de janeiro ou fevereiro pode fazer com que você perca boas oportunidades. Isso porque existem diversos fatores que determinam o sucesso em uma recolocação, como foco e networking, e nenhum deles tira férias. Eu sou Caroline Marino, jornalista e escritora. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast da Produtivo, Carreira no Ar. E para entender por onde começar essa busca, converso com Leonardo Berto, gerente de recrutamento da Robert Half. Leonardo, primeiro, muito obrigada por participar aqui com a gente desse podcast. Eu que agradeço, Carol. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal, então vamos lá. O mundo do trabalho tem passado por muitas transformações, né? E a recolocação não está imune a essas mudanças. As entrevistas de seleção e o networking, tão importantes na transição de carreira, passaram para o virtual, por exemplo. Mesmo com a retomada gradual das empresas aos escritórios, as conversas online ainda continuam. Porém, a base para uma recolocação continua intacta, está pautada no planejamento e na constância. Quais os principais cuidados nesse sentido, Leonardo? A carreira, seja no ambiente online ou presencial, acho que é importante lembrar que ela não muda. Algumas competências são mais valorizadas em função de outras, mas numa estratégia de recolocação, de reposicionamento ou de mudança de carreira, os princípios básicos eles continuam fundamentais, Carol. Então, aquelas dicas tradicionais de um bom currículo, um currículo de até 2 páginas, objetivo, com as suas realizações, com atendimento das palavras-chaves da sua função, dedicado ao objetivo de carreira, à posição que você está buscando, eh, que evidencie as competências, os conhecimentos técnicos e acadêmicos, é o básico num processo de recolocação. Agora, o que muda talvez e que para algumas pessoas isso pode ser um desafio, é que a estrutura de recrutamento e seleção de várias empresas passa por uma transformação com a chegada de ferramentas virtuais, por exemplo. Então, cada vez mais é importante que o profissional ele tenha um perfil, presente nas redes sociais profissionais, que ele tenha um currículo com as suas palavras-chaves que possam facilmente ser endereçadas dentro de uma estrutura de inteligência artificial, por exemplo, e o trabalho de pesquisa e de procura por essas posições acaba sendo muito importante. Num modelo de prospecção de oportunidades, num momento onde você busca por uma movimentação, eh, não é a melhor estratégia o profissional ficar focado em um só canal. É importante buscar as oportunidades que são divulgadas nas redes sociais, mas é importante também o buscar o contato direto através do networking, como você trouxe na pergunta, networking dentro dos fornecedores e parceiros do teu mercado de atuação e, por que não, a prospecção, a busca direta nas empresas que são do teu interesse, nas páginas lá, desde o trabalho conosco de uma gestão de carreiras, até mesmo a busca pelo contato direto com os profissionais daquele grupo ou daquele segmento. E é preciso muita constância, né? Como eu havia comentado. E muitas pessoas podem pensar que no final do ano o mercado para e a atenção das empresas para os processos de recrutamento e seleção diminui. Mas não é isso que acontece, né? Qual que é a importância de manter esse planejamento durante todo o ano? Você tem razão. O final do ano, na verdade, ele é uma das oportunidades de um dos períodos de maior oportunidade, quando a gente pensa no espaço de 12 meses. Quando a gente pensa no mercado de trabalho em termos de geração de oportunidade, ou seja, geração de empregos, quando que a empresa contrata ou não, se a gente pensa em períodos, final do ano, começo do ano, férias escolares, esses períodos eles têm impactos diferentes para segmentos diferentes, né. Então, é natural que no final do ano a gente esteja falando muito fortemente
de varejo, seja ele online, seja ele físico, a gente está falando, do mercado de turismo, a gente está falando muito forte do mercado de eventos, a gente está falando de bens de consumo, mas para esses mercados terem todo esse aquecimento, encontrarem toda essa geração de emprego, esse movimento que a gente está acostumado a ver, tem a sua cadeia de serviços que vem anterior a essa demanda. Então, por exemplo, eh os brinquedos que vão ser vendidos na época da Black Friday, e de Natal, por exemplo, né, os brinquedos que vão ser comercializados nesse período, eles estão sendo produzidos com 6 meses, 8 meses, 9 meses de antecedência, dependendo da origem e do perfil. Ou seja, o período de final de ano desses fabricantes, na verdade, é o início do ano, é o meio do ano. E aí a gente pode usar a mesma lógica para outros segmentos. Então, como quando a gente pega a indústria de chocolates, por exemplo, você tem período ali de março, abril, período de Páscoa como um calendário super importante, a movimentação dessa indústria já começou em agosto, setembro em preparação. Então, quando a gente faz esse tipo de análise, você percebe que as oportunidades, elas existem o ano todo. E mesmo fora do pico ou fora da sazonalidade, você sempre tem as mudanças estratégicas nas empresas. Então, a mudança de perfil de gestão ou de execução de uma determinada área, a substituição ou uma mudança numa cadeira ou numa área executiva, seja por uma questão de performance, seja por uma questão de gestão, de visão, ou seja, simplesmente uma revisão, porque aquele profissional teve uma oportunidade mais interessante em um outro segmento. Então, o profissional que deixa de procurar o mercado ou ter um movimento no final do ano ou no início do ano, porque pensa que talvez aquele momento seja um pouco mais tranquilo em função das festas de final de ano, ou mesmo se aplica ao meio do ano por conta de férias escolares em julho, ele pode não ser impactado por boas oportunidades, ele pode não ter acesso a boas oportunidades. Então, quando você fala em constância, o profissional que está buscando uma movimentação ou uma mudança de carreira, é importante que ele esteja constantemente conectado e atento às oportunidades, porque o mercado ele se movimenta independente da fase do ano. Sim, então, postergar movimentos de carreira para depois de janeiro ou fevereiro pode fazer sim que as pessoas percam boas oportunidades mesmo, né. Sem dúvida. E se a gente pegar uma análise também, vamos pensar na estrutura ou no ano fiscal das empresas, ou estrutura orçamentária ou no ano fiscal das empresas, algo que se aplica muito fortemente às multinacionais e suas subsidiárias aqui no Brasil. Não é incomum você chegar em outubro, novembro, mesmo dezembro, essas empresas estarem antecipando contratações em função de uma linha ou de um determinado valor de budget que sobrou, que ficou disponível naquele ano, né. Algum gasto que não foi concluído, né, agora em 2021, é bastante comum que as empresas usem essa verba ainda em 2021 para antecipar contratações que normalmente seriam feitas só em 2022. Então esse é um exemplo. Ou um executivo que precisa iniciar já janeiro e fevereiro para poder ter o ano todo à sua disposição, esse processo ele vai ser conduzido em outubro, novembro, dezembro. E o exemplo de janeiro é super relevante, porque quando a gente olha janeiro a março, você pega o exemplo das empresas de capital aberto, por exemplo, o resultado de primeiro trimestre ele é super relevante como, na mensagem que vai ser divulgada para o mercado, né, "Olha, começamos o ano bem". Então, é uma preocupação das empresas começarem o ano com as pessoas, certas, nas posições corretas. Então, na verdade, quando a gente olha esse período de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, é um período em que tem movimentações muito estratégicas acontecendo, tanto no topo da pirâmide, quanto nas posições especialistas ou de entrada, né, um analista ou um especialista com uma qualificação muito específica, muito técnica, também é o período em que essas pessoas são bastante demandadas. Então essa constância, não deixar de procurar, porque ao final do ano pode fazer a diferença na sua estratégia de carreira.
Leonardo, quais são os fatores que determinam o êxito na busca de um novo trabalho, né? Você comentou um pouquinho dessa questão de olhar para o segmento, né? Você deu alguns ótimos exemplos, de segmento e de quando essa busca pode estar mais aquecida, mas o que mais ele deve levar em consideração, nessa recolocação? É como quando a gente fala em planejamento de carreira, Carol, eu considero muito importante e recomendo fortemente que a pessoa pare para escrever o currículo dela, e eu gosto muito do rascunho no papel. Papel e caneta, papel e lápis, de você começar a escrever. Quando você começa a descrever as tuas passagens, os teus cargos, as suas últimas realizações ou responsabilidades, ali começa um processo de reflexão. E a gente pode falar sobre vários caminhos técnicos aqui para o sucesso numa busca, né. Então, igual a gente estava falando no início, um currículo com no máximo 2 páginas, objetivo, pragmático, que evidencie resultados, sem a tal da mentira e as omissões, um currículo bem escrito, mas isso é técnico, é operacional, é pré-requisito, é mandatório. A diferença mesmo no processo seletivo, ela vai ser primeiro, onde que eu estou buscando essa oportunidade? Então, o profissional que está nesse movimento, ele tende a ser mais competitivo e, por consequência, ter uma probabilidade maior de ser o candidato escolhido dentro de um processo, candidato ou candidata, se ele estiver aplicando para áreas correlatas à experiência que ele construiu, que ele ou ela construiu até o momento. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu sou uma pessoa, por exemplo, com atuação na indústria farmacêutica, a minha primeira empregabilidade, ela está no meu concorrente, está nos meus clientes ou nos meus fornecedores, antes de falar de outro segmento, né. E aí vale uma análise de como esses segmentos eles se correlacionam ou como a operação funciona. Então, você pega o exemplo da indústria farmacêutica, não é incomum, vamos usar um exemplo de uma área de produção, né, um engenheiro de produção, não é incomum a fabricante de medicamentos estar precisando de uma pessoa para a área de produção e não conseguir encontrar ou não conseguir atrair por qualquer razão dos seus próprios concorrentes, ou seja, a pessoa que já está naquele ambiente dos fármacos. Mas ela pode buscar na fabricante do princípio ativo ou da molécula, mas é muito comum você ver a pessoa vindo da indústria química de uma maneira geral. Então aqui eu estou falando de correlação. E quando eu faço esse exercício de escrever o meu currículo, de revisar minha trajetória, eu estou me propondo a olhar de uma maneira muito tranquila o que são os meus pontos fortes, né, o que que eu fiz bem, ou o que que eu sei fazer bem, ou o que que foi recorrente, que eu tenho pleno domínio, e que são meus pontos de desenvolvimento, ou pontos onde eu ainda talvez não tenha 100% de domínio. E essa análise ela vai me falar em quais segmentos ou qual perfil de empresa eu tenho maior aderência. Dito isso, eu vou para essa análise de mercado, né. Quais são as empresas que oferecem estrutura ou porte similar ao que eu estava acostumado a trabalhar? Ou empresas que possuam o mesmo sistema ERP, quando a gente fala, por exemplo, de profissionais de uma área de suporte ou administrativa financeira. Ou quais empresas ou quais segmentos têm uma estrutura de canal e de modelo comercial similar ao que eu vinha atuando, quando a gente fala, por exemplo, de posições na área de vendas. Então eu acho que você tem toda uma lição de casa técnica, o seu currículo, com quais empresas, consultorias, agências ou hunters você vai querer ter contato, quais serão os canais de busca que você vai colocar a sua energia, mas existe um trabalho estratégico de para quais empresas e quais segmentos e que tipo de posição que eu vou aplicar. E aqui é onde eu entendo que mora o verdadeiro sucesso. É a é aquela analogia do brinquedinho das crianças, né, encaixar o quadrado no buraquinho que cabe o quadrado. Quando eu passo a analisar o que que eu conheço, o que que eu domino, o que que eu já fiz
e correlaciono isso com outras empresas ou com outros segmentos no mercado, eu nada mais estou fazendo do que procurar o buraquinho do triângulo para encaixar a pecinha do triângulo. Não é tão complicado quanto pode parecer. De novo, eu sigo muito essa analogia. Minha maior empregabilidade ela está no meu concorrente, nos meus clientes e fornecedores e depois em segmentos correlatos. E aí a quarta alternativa é quando talvez eu vá buscar uma empresa ou uma estrutura que tecnicamente ela é diferente do que eu trago na minha carreira, porém ela busca as competências daquele segmento. Né. Então a gente está falando, por exemplo, de uma empresa que hoje ela tem menor porte, mas que ela tem um planejamento estratégico e financeiro para chegar, a ser um player tão grande quanto a empresa X. Então ela busca as pessoas que já tiveram aquela experiência para ajudar, vir trabalhar num negócio menor, às vezes numa estrutura menor e menos capacitada, mas porque aquela pessoa ela tem o conhecimento e a experiência de ter feito outras empresas crescerem. Ou quando o exemplo das startups de tecnologia, empresas de grande crescimento que chega num determinado momento, elas buscam profissionais de empresas mais sólidas e mais estáveis, às vezes, empresas mais consolidadas, porque ela passa a ter demanda de estratégia e de planejamento que talvez aqueles executivos que estão ali tenham tido muito mais experiência da execução. Então percebe que é muito de entender qual é a linha de trabalho, de visão e de gestão que eu busco para minha carreira e conciliar isso com a linha de trabalho, de visão e de gestão que cada uma das empresas está buscando para o teu futuro. Eu acho que esse é uma análise, eu gosto de trazer, porque ela ganha muito tempo, ela te ajuda a ganhar muito tempo no teu processo de movimentação ou de recolocação, porque você tende a ser mais assertivo. Legal, Leonardo. E quando você fala do tipo de gestão, né, da linha de gestão, me vem muito à cabeça a questão do propósito, né? Que eu acredito que também entre nessa lista. Hoje as empresas elas falam muito, né, do tal do fit cultural. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de conseguir alinhar o propósito pessoal ao propósito da empresa nessa busca por novas oportunidades. Quando a gente fala do alinhamento do propósito, a gente está falando muito sobre retenção e continuidade, né, Carol? Eu consegui exercitar o meu propósito no ambiente de trabalho, isso traz alguns benefícios, tanto para a empresa quanto para a pessoa, né? Eu estou falando de maior tolerância, eu estou falando de uma dedicação mais natural, um entusiasmo natural, porque você não está colocando o profissional em conflito com os próprios valores. Então você tem razão. Hoje, a questão do propósito, ela é uma discussão diária e normal e parte importante de um processo de recrutamento, porque é um alinhamento cultural que beneficia a empresa lá na frente, não só nos resultados que tendem a ser positivos, quanto mais na questão da retenção. Se eu tenho uma pessoa feliz, se eu tenho uma pessoa que está bem com ela mesma culturalmente, que ela conversa, os valores dela conversam com os valores da empresa, eu tenho um ambiente que favorece a alta performance. Os profissionais que trabalham felizes, eles tendem a ter maior retenção e maior performance. E a gente pode fazer um paralelo com cultura também, né? Porque às vezes eu posso estar numa função onde eu consigo exercer o meu propósito de carreira, mas não necessariamente a cultura e o ambiente daquela empresa condiz com o que eu estou buscando. Então, eu posso estar numa empresa atuando como um executivo de recursos humanos, por exemplo, onde eu exerço o meu propósito de desenvolver pessoas, atuar próximo ao negócio, fazer o bem, mas aquela cultura ou aquele ambiente não necessariamente tem um encaixe. Então eu diria que é importante que o profissional que está em busca de uma recolocação ou de uma movimentação ou que vai redesenhar sua carreira, que ele avalie o seu propósito, mas ele não esqueça de avaliar, as questões
culturais. E aí, por cultura, a gente entende desde questões processuais, então, alçada de tomada de decisão, processo decisório dentro da empresa, até o perfil da comunicação. Como que a gestão se comunica, como que a comunicação é feita nos diversos níveis da empresa. Porque, de novo, eu posso estar exercendo o meu propósito ali de vida, de carreira, mas não necessariamente aquela cultura conversa com as minhas expectativas. Então aí você tem um choque, você pode até ter o fit em termos de propósito, mas não tem o fit cultural. E você pode ter o fit cultural, mas não necessariamente tem o teu propósito. E essa discussão inversa a gente enxerga muito naqueles profissionais que migram totalmente de carreira. Saí de finanças, fui para marketing, por exemplo. Comecei a atuar, com o meu propósito de carreira, mas de repente fui para uma empresa com a cultura errada, uma cultura que não permita, não tão permissiva ou tolerante ao erro, e que numa fase de transformação, de mudança de carreira, talvez seja um fator importante e determinante na sua escolha. Então é importante, olharia para os 2 lados, né, recomendaria que olhasse a questão do propósito, mas não esquecesse o fit cultural, e de valores das empresas. Ótima reflexão, Leonardo. Eu acho que é uma lição de casa aí para o profissional que está buscando uma recolocação, uma movimentação de carreira, analisar mesmo como é que é a gestão interna dessa empresa, né? Como você falou, a comunicação, os processos, né? O tipo de liderança. Nesse sentido, também a gente ouve falar muito, né, da busca das empresas hoje, olhando para questões comportamentais também, né? Com o mesmo peso aí, e até maior em muitos casos, do que as habilidades técnicas. Que comportamentos, né, que competências você acha que são importantes daqui para frente nas empresas, né? A gente ouve falar muito de inteligência emocional, por exemplo, poder de adaptação. Essa reflexão ela é bem legal, Carol. Você vai encontrar competências que são dedicadas ou específicas ou demandadas em segmentos e áreas distintas. O que eu quero dizer é que cada segmento, cada área, ela vai trazer uma demanda por determinado grupo de competências ou determinadas características. Mas é interessante perceber que o mercado como um todo, ele demanda hoje, quase que em sua na grande maioria dos grupos, competências em comum, né. Então a gente está falando de um período, a gente está aqui tendo essa conversa num contexto de pandemia, né, ainda num período de pandemia. Então o que a gente percebe é uma consolidação de valores que passaram a ser muito exigidos lá em março do ano de 2020, quando começaram as medidas restritivas, né. Então as empresas mudaram seus modelos de negócio quase que da noite para o dia. As nossas relações comerciais mudaram. Para vários segmentos era impensável você fazer uma visita de prospecção, buscar um cliente novo de forma online. Hoje ainda são poucos os segmentos que voltaram na sua totalidade a esse universo. Da noite para o dia você também não tem mais os open spaces ou aqueles escritórios de espaço aberto, todo mundo trabalhando remoto ou híbrido das suas casas. Então percebe que as competências do ponto de vista comportamental naturalmente também foram impactadas, e a análise ela tende a ser um pouco mais simples, né. Um processo analógico, quando ele muda para um processo digital, o processo muda, não é só a roupagem. E se o processo muda, as características técnicas e comportamentais de quem vai exercer aquela determinada atividade também mudam. Então, nesse contexto que a gente está conversando, a gente fala da inteligência emocional, e a inteligência emocional, até então a gente falava muito para saber lidar com as pressões e a cobrança do dia a dia corporativo, mas aqui a gente está falando do mundo corporativo, o equilíbrio com a vida pessoal, a preocupação com a família, a preocupação com a própria característica da pandemia. Então coloca tudo isso dentro de uma mesma pessoa, esse equilíbrio para criar as suas portas de entrada e saída em cada uma dessas salinhas, ou seja, em cada um desses pontos da tua vida é super importante. E quando a gente faz uma análise um pouco mais técnica, o pensamento estratégico ganhou muito espaço,
e uma demanda muito grande nas empresas em todos os níveis, né, do executivo ao analista que está começando agora a carreira. E quando a gente fala do pensamento estratégico, é a capacidade de eu conseguir exercer a minha função, mas interligando e me antecipando a análises e situações que não necessariamente são da minha responsabilidade. Então, é o exemplo daquela pessoa na contabilidade que ela está recebendo uma nota fiscal para contabilizar, ela viu que veio com alguma classificação errada, ela já está se antecipando, e ela já está indo lá buscar a correção, porque ela sabe que daqui 10 dias ela vai estar em fechamento, e aquela nota vai ser o problema dela atrasar o fechamento em 2 dias, por exemplo, né. Então, desde uma questão operacional até, por exemplo, as empresas que estão tomando suas decisões e modelos de negócio agora, sem ter uma clareza cristalina de como vai ser o mercado em 2022 e 2023, qual a situação que nós estaremos em termos de pandemia. Então, esse pensamento estratégico, aliado à inteligência emocional, aliado ao contexto de pandemia, ele também gerou nos profissionais e nas empresas a demanda por pessoas altamente adaptáveis e flexíveis, ou seja, pouco sensíveis a mudanças. Ou seja, as pessoas que conseguem estar presente nesse ambiente e se adaptar muito rapidamente, né. Então, da noite para o dia eu estou online, de repente eu estou híbrido e pode ser que amanhã eu esteja 100% online e que eu volte para o presencial. Mas, de uma maneira geral, a gestão dessas empresas, ela deixou de ser uma gestão de muito longo prazo. As empresas olham muito hoje os indicadores do dia, da semana, no máximo do mês. E quando analisados esses indicadores, quanto que eu estou vendendo, quanto que eu estou produzindo, quanto que eu estou faturando, quanto que eu estou recebendo, a mudança de estratégia ou de orientação, ela acaba sendo mais rápida. Por exemplo, não é uma competência que ela era tão amplamente demandada. A gente falava em flexibilidade e capacidade de adaptação, mas num contexto muito mais técnico. Aqui a gente está falando de um contexto mais amplo do ambiente da empresa como um todo, né? E acho que a gente não pode deixar de falar, obviamente, de comunicação. A comunicação ela é ainda mais pragmática, ainda mais objetiva dentro das empresas e uma demanda muito grande por profissionais com foco na solução e não no problema, né. Então, profissionais que venham para os ambientes corporativos dispostos a conversar sobre soluções, e não sobre, devanear de quem foi a culpa ou como que aquele problema aconteceu. O mercado ele está muito dinâmico, as empresas e as relações de trabalho, elas andam numa velocidade muito diferente hoje, o que exige que a minha comunicação seja muito prática e muito assertiva, portanto, muito orientada a resultados. E quando você fala no início da pergunta sobre o peso, percebe que a gente está falando essas 5 competências, elas estão muito relacionadas ao resultado, né, à entrega. Então, é natural que elas tenham um peso muito grande no processo seletivo, o que não significa que eu deixo de olhar para a formação ou para a tua experiência técnica, mas quando eu tenho 2 profissionais tecnicamente qualificados e com experiências relativamente equiparáveis, sem dúvida alguma o perfil comportamental, o fit cultural e o propósito vão ter um peso muito maior na decisão, de quem vai ser o candidato escolhido e eventualmente o candidato a receber uma proposta. E nesse sentido, Leonardo, né, do mesmo jeito que a gente falou aqui no início sobre essa busca ser constante, esse planejamento, né, também é muito importante que o aprendizado seja constante, né, que essa capacitação ela não pare, né, porque o mundo vem mudando de uma maneira muito rápida, né. Sem dúvida, a gente fala muito em educação continuada hoje em dia, né, então, não só seguindo o modelo tradicional acadêmico, né, a formação média, o ensino técnico, a graduação, a pós-graduação, a especialização, o MBA, mestrado, doutorado, mas a gente fala muito do aperfeiçoamento técnico do dia a dia, né. Então, eu estou falando, por exemplo, de um curso rápido, profissional que está na área financeira,
para o aprimoramento da capacidade dele com as ferramentas de tabelas e de banco de dados ou linguagem de programação, que é uma realidade no mundo de tecnologia, mas é uma tendência em finanças. Pô, eu não estou falando de um curso de 5 anos de duração, às vezes tem cursos aí que vão te apoiar em 6 meses, cursos de curta duração, o aprendizado de um novo idioma, o aprimoramento de um novo idioma, um treinamento focado no desenvolvimento de uma determinada competência, então pode ser um coach, pode ser uma mentoria, e pode ser, por exemplo, um treinamento técnico para eu me aprimorar o meu conhecimento em termos de encargos tributários, né, a estrutura tributária do negócio que eu atuo, pode ser um curso de curta duração, sobre técnicas de vendas, ou seja, o que a gente olha como um todo é a continuidade em termos de desenvolvimento. E isso se reflete inclusive a importância dessa educação continuada, ela tem um reflexo direto na situação do emprego no país e nas taxas de desemprego, né. O contexto da nossa conversa hoje, a gente está falando de mais ou menos 12,5% de desempregados no país. Quando a gente aplica um filtro de formação superior completa, a gente já reduz esse valor para algo próximo de 6 ou 7%, né. E se a gente levar em consideração, Carol, o desemprego estrutural médio no país, você vê uma disponibilidade de mão de obra muito escassa em termos de qualificação. A gente fala de um desemprego estrutural histórico de 2 a 3%, então a gente fala de uma taxa real aí bastante interessante claro, existe uma oportunidade de melhora bastante grande, só que o que eu quero dizer é que quanto maior a qualificação, maiores são as oportunidades, maior é a disponibilidade de oferta de vagas, então maior é a competitividade, quanto maior a qualificação, mais demandado é o seu perfil, e aí vale as 2 coisas, os 2 caminhos. Vale a busca por uma especialização, então gosto muito do exemplo da área fiscal, eu sou um profissional de impostos indiretos especializado em ICMS, vale super a pena esse caminho, ou na área de tecnologia, o desenvolvedor, com especialização em iOS, por exemplo, eh, mas vale também o profissional que busca a carreira de gestão, ou uma carreira mais generalista, uma carreira que acaba tendo uma penetração muito grande nas empresas de pequeno e médio porte, que consegue falar da área fiscal, consegue falar da área contábil e da tesouraria, ou o profissional de tecnologia consegue falar de desenvolvimento, mas fala de infra e fala de suporte. Profissional da área de marketing que fala de online, mas fala de offline, e fala de martech, e fala de growth, o profissional de vendas que fala de canal indireto, canal direto, fala de distribuidores e representantes. Então, existem oportunidades. O que falta em alguns segmentos, às vezes, é a qualificação e o domínio. E falando do ponto de vista de como candidato, um planejamento mais orientado, né, um planejamento mais dedicado à minha própria carreira. O que que eu quero como, de novo, vale a conversa, como propósito, como realização, como valor cultural em relação à parte técnica, né, aquilo que eu consigo, aquilo que é um entregável na minha profissão. Tá ótimo. Leonardo, para complementar, gostaria que você falasse um pouquinho de quais são as perspectivas aí para os próximos meses. O ano de 2022, ele tendencia para uma consolidação de todo o processo de retomada da atividade econômica do país, né. A gente abriu 2021 com a expectativa do controle do avanço da vacinação, o controle da pandemia e o avanço da vacinação na população em geral, que faria com que as medidas restritivas aos poucos fossem sendo relaxadas e a circulação e a atividade econômica voltasse a uma situação considerada o normal, né, um volume de consumo considerado normal. Que a gente viu que aconteceu, né, depois de março, outubro, a gente atinge um patamar de vacinação totalmente diferente e você, no contexto da nossa gravação, a gente percebe as medidas sendo flexibilizadas e com isso,
segmentos que ainda não haviam experimentado esse processo de retomada, começam as suas contratações agora. Então, a expectativa para 2022, são que a gente já consiga enxergar e viver de uma maneira um pouco mais clara o resultado positivo dessa retomada da atividade econômica, dessa reabertura do mercado, alinhado a uma perspectiva de contratações positivas, porque o mercado como um todo volta a contratar, né, o mercado como um todo começa a atuar sem grandes restrições se comparados a 2020 e 2021. Então, para o profissional que busca uma movimentação de carreira, é um bom momento para se colocar, para analisar a tua trajetória, o teu perfil e planejar a tua próxima movimentação. E para quem está em busca de recolocação, também, porque estão surgindo posições que não necessariamente demandam que a pessoa venha diretamente do segmento específico, né? Ou seja, abre oportunidades para recolocação de uma maneira geral. E a gente fala numa perspectiva muito positiva para o profissional que tem disponibilidade ou interesse por trabalhar por projetos, porque alguns segmentos estão mais consolidados, outros segmentos voltam a contratar. E esse espaço entre quem está voltando a contratar e esses segmentos que já entenderam como vai funcionar ou já se consolidaram daqui para frente, existem decisões mais ou menos estratégicas que exigem, às vezes, por parte da empresa, uma certeza que talvez ela não tenha nesse momento. Então, a contratação por projetos ou por tempo determinado, ela é muito favorecida. A empresa que está saindo desse movimento de pandemia, de reestruturação e voltando a experimentar crescimento, ela tem no profissional que atua com projetos uma contratação rápida e muito assertiva. Então, quando a gente olha o ambiente de emprego para 2022, a gente enxerga uma perspectiva bastante positiva para os profissionais de uma maneira geral. Bacana, Leonardo. Muito obrigada pela participação mais uma vez, viu? Ah, Carol, eu que agradeço o convite, foi muito bom, obrigado por permitir estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho. Fico sempre à disposição, um abraço a todos. O primeiro episódio de Carreira no Ar fica por aqui, mas não deixe de acompanhar nossas redes sociais para saber mais sobre o mercado de trabalho. Até o próximo!